E afinal das contas, falamos dos paralelos que existem entre Hassidut, o estudo do Hassidut, a filosofia do Hassidut e a psicologia e a psicoanálise. Mas o que é Hassidut? Nós não explicamos ainda. Para entender isso melhor, gostaria de relatar uma história. Agora, essa história eu vou contá-la em duas maneiras diferentes. Depois vamos comparar maneiras de entender o que é Hassidut e qual é a diferença do equilíbrio que o Hassidut nos oferece e daquilo que a psicoanálise e psicoterapia nos oferece. E assim, realmente, vamos saber quem que nós somos e quais que são as armas e os instrumentos que nós temos para ganhar essa luta. No ano, agora em primeiro lugar, primeira versão da história. No ano 1902, o quinto Rebbe do Chabad, cujo nome era o Rebbe Sholem Ber, fez uma viagem para Viena. Naquele ano, o Rebbe sofreu de baixo astral e de cabisbaixo. Se sentiu desanimado. Seu filho, que com o tempo se tornou o sexto Rebbe do Chabad, contou o seguinte: meu pai realmente não conversou comigo sobre as suas dificuldades. Seu filho naquele tempo tinha em torno de 23 anos. Comigo, diz o sexto Rebbe, seu filho, Rabbi Yosef Yitzchak, meu pai não falou muito sobre esse assunto. Mas para minha mãe, a esposa do Rebbe, meu pai falou demais. E realmente, ele relatou para sua esposa que ele está sofrendo. E quais que foram as queixas do Rebbe? Diz o Rebbe, são anos que eu trabalhei, anos que eu dediquei para um grande trabalho, mas não conseguiu aquilo que meus pais e avós conseguiram. Também, ele reclamou que ele não pode, que tem dificuldade na sua concentração. Dificuldade de concentração e não se sentiu realizado. Vamos usar uma terminologia atual, não se sentiu realizado e também dificuldades em concentração. Por isso ele decidiu para fazer uma viagem para Viena. Junto com ele foi seu filho, que conforme dizemos antes, ele com o tempo se tornou o próximo Rebbe do movimento do Chabad. E ele, o filho do Rebbe, relatou isso aqui para o seu genro, que era o último Rebbe do Chabad que escreveu a história. Aqui são as palavras, continuação das palavras do filho do Rebbe Rashav, o que aconteceu em sua viagem para Viena. Ele viajou para um médico chamado Sigmund Freud. O Rebbe, com toda a sua grandeza, viajou para ter uma consulta com Sigmund Freud. O Rebbe lhe contou, o Rebbe lhe relatou quais são as suas dificuldades, e o Freud, que falava Yiddish, ou Yiddish alemão, falou para o Rebbe o seguinte: a tua cabeça, ele disse para o Rebbe, capta aquilo que teu coração não suporta, não consegue conter. A tua cabeça, o teu intelecto, vai além daquilo, vai longe, vai além daquilo que teu coração é capaz de conter. E também, teu coração não consegue conter aquilo que a tua cabeça capta e consegue. Ou seja, é uma falta de coordenação entre intelecto e emoção. O intelecto do Rebbe era bem mais avançado
daquilo que seu próprio coração era capaz de digerir e internalizar. E como um conselho, o que o Freud falou para o Rebbe Rashab, falou para o Rebbe Reb Sholem Ber? Falou para ele o seguinte: vê, faz questão que as tuas obras, tuas escritas, teus ensinamentos, sejam bem divulgados entre teus alunos e adeptos. E é importante, ele falou para o Rebbe, para o senhor realmente observar e ver o resultado daquilo que o teu trabalho está conseguindo. E isso vai te ajudar para ter sentimentos de elevação. Ou em palavras mais simples, você precisa ver que tem um certo exagero naquilo que o senhor está achando que não está conseguindo. Vê na prática, te dedica na prática para ver realmente o que você está conseguindo. Você está se subestimando, diz Freud para ele. Você acha que você está conseguindo muito? Você está conseguindo demais. Só vê o que as tuas obras, teus ensinamentos, e as tuas escritas estão conseguindo entre as pessoas que estão ligadas contigo. Percebendo a mudança que isso faz entre os teus alunos, adeptos e amigos, você logo vai ver que isso merece muito crédito, isso deve despertar sentimentos de elevação em você. Isso é relato número 1. Relato número 2. Que o filho do Rebbe escreve sobre esse assunto num outro lugar. O escrito do próprio filho do Rebbe, o que aconteceu entre seu pai, entre o Rebbe e o Sigmund Freud. Tem certas nuances, certas diferenças, mas juntando as duas versões, nós vamos ter a história por completo. Quando o Rebbe chegou nessa segunda versão para Sigmund Freud, e realmente deixou claro quais que são as suas dificuldades, o Freud falou para o Rebbe: seria importante o senhor me falou qual que é teu schedule, o que você faz durante o dia, como que teu dia a dia, quantas horas por dia você trabalha e como que esse trabalho se realiza. O Rebbe lhe explicou qual que é sua ordem do dia e quantas horas por dia ele dedica para estudo do Hassidut. E aqui vamos também aproveitar para deixar claro para nossos ouvintes o que é estudo do Hassidut. Vamos aproveitar a própria explicação do Rebbe, o que é Hassidut, para explicar para todos vocês o que é Hassidut. Diz o Rebbe para Sigmund Freud: o que é Hassidut? O Hassidut tem um grande objetivo. O conteúdo de Hassidut é que o cérebro deve explicar e deve incentivar o coração o que é o certo para o coração querer. A mente é uma guia que explica para o coração qual que é o caminho que ele deve escolher. E também o coração, por sua vez, deve realizar aquilo que a mente e o cérebro da pessoa lhe explicou e lhe deu para entender. Esse equilíbrio entre mente e coração é algo que o estudo do Hassidut nos ensina. O intelecto ensina. Coração, o que o coração deve querer. E o coração, ele deve realizar e trazer na prática aquilo que o cérebro exigiu e deu para ele para entender. O equilíbrio entre mente e coração, entre intelecto e emoções. O Freud, após ouvir essa explicação, o que é Hassidut,
O Freud perguntou para o Rebbe, e como se consegue esse equilíbrio? Ou seja, é interessante, o Freud pergunta para o Rebbe, e esse equilíbrio, como se consegue? Equilíbrio entre mente e o coração, entre o intelecto e emoções? Como se consegue isso aqui? Será que é tão fácil? E ele continua a sua pergunta. Intelecto e emoções são opostos, são mundos diferentes. Eles são tão diferentes, tão distintos, que tem um grande mar que divide e separa mente e coração, intelecto e emoções. Perguntou o Freud para o Rebbe, será que dá para ligar a mente e o coração? Intelecto e emoções, será que dá? Tem um mar que divide eles, um do outro. E o Rebbe lhe explica, sem dúvida nenhuma, não é fácil. São opostos. E vivem em temperaturas e climas totalmente diferentes. Mas o grande trabalho é para construir uma ponte entre esses dois mundos. Devemos construir uma ponte entre o intelecto e o coração. Se não dá para construir uma ponte, pelo menos puxar fios de eletricidade ou telefone para conseguir uma ligação entre cérebro e coração, que a luz da mente, luz do intelecto, deve alcançar o coração. E o Rebbe continuou. Essas ligações telefônicas e de eletricidade que nós devemos construir entre a mente e o coração, com anos de trabalho, diz o Rebbe, eu posso dizer que estudo do Hassidut com certeza ajuda a pessoa para ganhar esse equilíbrio que é tão difícil para conseguir. Aqui já temos uma boa ideia o que é o estudo do Hassidut e qual que foi a resposta do Rebbe para Freud. Já sabemos a resposta do Freud para o Rebbe e sabemos a resposta do Rebbe para Freud. Isso é o que nós sabemos sobre essa reunião, sobre essa visita. Durante nossas próximas aulas, vamos se aprofundar mais para ver o que nós podemos aprender disso, para ter o equilíbrio melhor. Jamais que nós vamos dizer equilíbrio perfeito, mas um equilíbrio melhor entre nossas mentes e corações, de tal forma que nós vamos se tornar donos das nossas vidas, onde nós vamos poder viver uma vida produtiva, feliz e com objetivo certo e correto, sem se deixar vulnerável para todos os tipos de dibuquim que nós começamos em nossas aulas. Obrigado.